Bom, a gente recebe agora no Prós e Contras o senador Plínio Valério, do PSDB do Estado do Amazonas. Senador, seja bem-vindo. Boa tarde ao senhor. Boa tarde, Piotr. Que bom estar de volta aí, irmão. Boa tarde. Senador, por gentileza, eu só vou começar com esse assunto especificamente do linhão aí que vai ligar o estado de Roraima ao Brasil, essa rede de distribuição de energia elétrica no país. Esse é um projeto lá de 2011, foi assinado, a ideia era começar em 2011. Somente no ano passado, no governo Bolsonaro, é que se resolveu todas as pendências, sobretudo na questão de atravessar uma terra indígena lá. São pouco mais de 100, quase 160, alguma coisa, quilômetros que passa por uma terra indígena, e somente agora essa obra está começando de fato. Isso, o senhor que está exatamente presidindo a CPI das ONGs, e nós temos uma interferência gigantesca em decisões do Estado brasileiro, porque essas ONGs pressionam. Este é um caso também disso, na sua opinião, porque o fato é que nós tivemos um atraso de 11 anos praticamente, né, pouco mais do que isso, que brasileiros de Roraima ficaram tratados em segundo plano. O fato é esse, eles não estavam interligados ao sistema de distribuição de energia do país. Sim, é um caso nítido. Essas ONGs, algumas delas, 2 ou 3, começam a atrapalhar, porque pelos índios mesmo já faz tempo que eles queriam um acordo que é normal, com vantagem para eles. Mas sempre que o governo acenava com a possibilidade de chegar a um acordo, aí lá vem alguém dizendo para os índios que não era, que era pouco, aquele era muito pouco. E agora o IPAES chegou aí na base aí de quase 180 milhões de reais. Mas é um caso típico, sim, esse pessoal que atrapalha, botando na cabeça dos índios coisas que os índios normalmente não gostariam de ter ou de fazer. Porque, senador, é isso que a CPI tem mostrado com muita frequência. Eu tenho a população inteira de um estado, inclusive indígena, que, por exemplo, podem estar nas cidades, morando nas cidades, e eles têm esse direito, do estado de Roraima, que estava alijado desse sistema de distribuição nacional. Porque uma ONG ou 1 ou 2 ONGs achavam que não poderia ultrapassar, enfim, mas durante todo esse tempo, o Brasil abriu mão de interligar um estado intrinsecamente brasileiro como Roraima. Essa desproporcionalidade, o senhor acha que vai começar a ficar mais claro, digamos, na mente do brasileiro, para entender exatamente o trabalho que a CPI das ONGs está fazendo agora em denunciar esse tipo de afronta à soberania brasileira, às decisões do Brasil, acerca do próprio Brasil? Esse é o nosso primeiro objetivo, é de mostrar argumentos, depoimentos, provas que se opõem a essa narrativa das ONGs. Essa narrativa já sobrepôs. Eles são bonzinhos, eles são os mocinhos do cinema, são altruístas, só fazem o bem. Na realidade, essa narrativa pegou porque tem os maus brasileiros em lugares chaves aparelhados. E a gente está mostrando o outro lado de índios que não querem, desculpa, que é muita entrevista, muita fala, que realmente não querem esse tipo de coisa, não quer mais tutela. O índio não quer mais tutela, isso está claro nos vídeos que a gente mostra, depoimentos que a gente faz. O Leão é um grande exemplo, viu, Piotr? Um grande exemplo desse atrapalho, dessa coisa. Eu acho que com esses depoimentos, essa realidade mostrada pela CPI, essas ONGs terão que explicar melhor, porque elas não dão satisfação a ninguém. Isso explica também o aparelhamento e o conluio que existe entre elas, ONGs, FUNAI, INCRA e IBAMA, e Ministério do Meio Ambiente. Olha, só para fazer menção a um caso muito claro, se um município, um prefeito toma uma decisão, ele tem que responder normalmente para o Tribunal de Contas do Estado, assim como o governador também. No caso da União, tem que responder para o Tribunal de Contas da União. As ONGs não têm que responder a ninguém dentro do país em suas ações. Aliás, senador, me permita aqui só trazer um trecho do que disse a deputada federal, a Silvia Waiapi, recentemente sobre esse intervencionismo das ONGs em relação à soberania brasileira. Aliás, esse depoimento que foi dado à CPI das ONGs. Essas organizações, elas pagam viagens para fora do país para que esses indígenas venham a falar mal da sua própria nação. E em 2017, nós temos aqui uma matéria que fala assim: Fundação Ford patrocina a delegação indígena crítica do agronegócio brasileiro na COP23. Eu não estou aqui defendendo mineração. Eu estou defendendo a nação brasileira, que corre graves riscos quanto à sua soberania,
porque a nação brasileira tem sofrido interferências de organizações não governamentais e instituições internacionais que querem impedir o desenvolvimento do Brasil e manter sob julgo e cárcere verde boa parte da população brasileira que vive no norte do Brasil. Senadora, é extremamente eloquente o que diz a deputada federal indígena Silvia Waiapi sobre justamente essa atuação dessas ONGs. A gente está tendo esse avanço da CPI, o que está programado ainda para essa próxima semana e o que se avançou nessa última semana na retomada da CPI? Nós recebemos muitos documentos da ABIN e do BNDES, e os documentos da ABIN são reveladores, esclarecedores, confirmando tudo aquilo que a gente pensa e está mostrando em depoimentos. Então, aos poucos, nós vamos publicar o que pode ser publicado e diz exatamente isso, o trabalho, né, a intromissão dessas ONGs na Amazônia, fazendo o que querem. Aos poucos, nós vamos revelando esses documentos. E BNDES também que mandou. E o TCU, que a gente pode confirmar, que o acórdão que a gente tem, que fala que 18 ONGs não prestaram conta, só que foi auditado, está valendo esse acórdão. Então, os documentos começam a nos interessar muito. Terça-feira teremos depoimento do Lourenço Carrasco, que é autor do livro Máfia Verde, que vai nos mostrar como é que essas ONGs nascem, crescem e agem, sua estratégia e sua política perniciosa. E aí, então, teremos chamar as ONGs, para que nós possamos saber o que elas fazem com tanto dinheiro no meio do mato. Eu acho que o nosso primeiro propósito da CPI é esse, mostrar ao Brasil a realidade. Aquela realidade que a grande imprensa, salvo aí Jovem Pan, né, e Bandeirantes, enxergam. Esses coitados não são visíveis e nós estamos dando visibilidade a eles. E esperando essa não começar a gente tem uma coisa boa já, Piotr. A gente já nota no governo federal falando de luz para todos, poço artesiano nas comunidades indígenas. A gente já vê alguém se mexendo para dar uma resposta para tornar um pouco, esvaziar um pouco o nosso discurso. Mas a realidade cruel é muito grande, eles não vão tapar isso nem em 10 anos. O senhor disse que a cobertura ainda de boa parte da imprensa é quase nula em relação a essa denúncia que a CPI está mostrando dia a dia em relação ao subjugo dos indígenas por essas ONGs e essas fundações todas, né? Elas têm um verniz bacana, né? Fundação Ford, é sempre aquela ideia do bilionário altruísta que deixou todo o dinheiro em prol do mundo, mas que intervém na soberania de um país e que coloca os indígenas sob uma tutela que a Silvia Waiapi deixou muito claro. Ela não quer, ela está deixando isso muito claro sob esse ponto de vista. Ainda tem essa resistência, senador, por parte justamente de parte da imprensa, como o senhor fez menção? A gente perdeu o contato agora com o senador, foi isso, Nilson? Tá, mas o senador estava dizendo exatamente, ele generosamente citou a Jovem Pan, também o Grupo Bandeirantes, em relação a essa exceção, a essas exceções dentro da imprensa brasileira, provavelmente algumas outras poucas também, mas é inacreditável que você tenha ONGs atuando no país, afrontam a soberania brasileira, pagam viagens de alguns indígenas para falar mal do país, falar mal da mineração do país, falar mal do agronegócio do país. Acho que já voltou o senador, está conosco já. Senador, só para concluir, essa exceção do que nós estamos fazendo aqui, de divulgar exatamente o trabalho de uma CPI que está dizendo o quanto que a soberania brasileira e quantos indígenas brasileiros estão sendo subjugados e tutelados por essas ONGs, isso se trata de exceção ainda? Se trata, a Jovem Pan, que desde o começo dá o apoio total, a Band também, que nos tem dado o apoio, a CNN deu uma matéria só, fica da outra, mas a outra parte da grande imprensa é no silêncio constrangedor. Mas que eu entendo, tem gente dessas organizações que faz parte do Conselho de ONGs, então eles não querem que mostre. Essa é uma parte da gente. Esse silêncio constrangedor, nós estamos compensando com vocês e com a rede social. A rede social tem dado um grande apoio. O importante, Piotr, é que o Brasil tomou conhecimento dessa realidade. Os caciques disseram que a deputada falou. Então, isso aí já foi feito. E a outra parte nós faremos com absoluta convicção. É uma coisa muito aparelhada. A deputada falou aí que levam para seminários. Quando eles não captam funcionário colocando lá, eles inventam seminário, inventam prêmios, eles inventam institutos para premiar personalidades mundiais, notadamente no Brasil. Eles criam heróis. Você vê agora, a Marina, a grife está escalada no momento da Guajajara. Isso eles trabalham de forma na vaidade das pessoas. Imagina só, a Guajajara foi recebida com tapete vermelho pelo Leonardo DiCaprio.
Então ela vem com o discurso deles e a gente tem que se opor mostrando. Eu tenho dito, quando me falam que a gente tem feito isso, eu digo, olha, eu não falo pelos felizes. Se tem gente que quer viver isolado, que viva. A minha missão é falar pelos infelizes. Os infelizes estão mostrando a realidade brasileira. Aqueles que querem viver isolados vão continuar isolados sem nenhum problema. Senador, muito obrigado pela entrevista. Boa tarde, bom trabalho na CPI. O senador Plínio Valério conversou conosco aqui na Jovem Pan. Essas estrelas de Hollywood ou da Europa, enfim, esse mundo bacaninha, ou mesmo jornalistas brasileiros metidos a questões ambientais, assim, estrelinhas do meio ambiente, eles precisam pisar na Amazônia, pisar no barro da Amazônia. Mas vai lá, houve um ribeirinho, houve um indígena que não quer ser tutelado, vai lá. Mas fica lá um tempo, tá? Não fica vivendo de jardim botânico. Jardim botânico não te dá a ideia do que é a realidade amazônica. Não a realidade só ambiental, a realidade da vida das pessoas. A Amazônia tem brasileiros lá, brasileiros que são indígenas, brasileiros que são ribeirinhos, brasileiros que trabalham na Amazônia de outros lugares, ou seja, que estão lá na Amazônia. Esses brasileiros não podem não ter acesso ao sistema de ligação de energia elétrica. Esses brasileiros não podem não ter acesso a saneamento, não podem não ter acesso à possibilidade de consumo de bens e serviços. Por que eles vão ser tratados de forma inferior? Isso não é justo. A Constituição garante a igualdade. Bom, você vê que tem discurso falso, né? Imagina o Leonardo DiCaprio vivendo, pisando na terra da Amazônia, assim, vivendo como um ribeirinho para entender a dificuldade, subindo, né? Descendo o Rio Negro ali, depois tendo que subir de novo naquele barquinho que tem um motor, parece motor de liquidificador, né? Depois passam daqueles barcos, vem uma onda, parece que vai virar o barco. Eu sei, eu já estive nesse barquinho, eu posso dizer como funciona. E são heróis os ribeirinhos que moram lá, e os indígenas que não querem ser tutelados por ONG nenhuma.